As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. A paz do Senhor, queridos irmãos do Facebook e do nosso Instagram. Somos diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus para o nosso culto de ensinamento dessa feita com a nossa escola bíblica dominical, que será transmitida hoje por motivo de que domingo teremos pela manhã nossa Santa Ceia. Então nós estamos aqui, o professor está conosco aqui, o professor Adilson, e o tema da lição de hoje é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Para esta aula, temos aqui a presença de alguns irmãos no templo, mas temos também você que está em casa nesta noite, que não se disponibilizou ainda a estar no templo, que você possa também interagir conosco nessa lição. A partir desse momento, passo o comando para o nosso professor Adilson, que vai estar ministrando esta aula na direção de Deus. Amém. Que a paz do Senhor esteja com toda a igreja do Senhor Jesus. Amém. Os que estão aqui, os que estão em casa, não importa, né? Sejamos sempre conectados com a palavra do Altíssimo, agradecendo aos presentes, né? Pela consideração, pelo carinho, né? A Secretaria de Missões, Comunicação, né? Ação Social. CASMADAP, né? Eu sempre atrapalho porque é uma sigla um tanto gigantesca, mas... Eu já estou familiarizado. O senhor não é normal. A presença do querido irmão Tiago, que está aqui já fazendo a transmissão. Para a gente, de fato, é uma alegria, né? Voltar a, digamos, aos poucos a rotina regular da igreja, se bem que a igreja ela não fechou, ela continuou de portas abertas durante todo o período, dando um testemunho de que a casa de Deus, o templo, continua sendo casa de oração para todos os povos, e isso independente do tempo, né? Nós estamos aqui justamente para isso. E a lição bíblica, né, desse trimestre, ela, como já tínhamos falado, ela fala dos princípios divinos em tempos de crise. Olha só. Maravilha, viu? Né? A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E aí a gente já estudou 5 lições com essa temática, né? E hoje vamos entrar, como o pastor falou, na lição número 6, que corresponde ao dia 9 de agosto, que é domingo. Domingo tem a ceia do Senhor, né? Um dia muito especial para todo aquele que é membro da igreja, né? Aquele que participa ativamente, que está em comunhão, não deve perder, né? Só se for por um motivo digno, justo, de doença, impossibilitado mesmo. Mas o tema de hoje, como o pastor falou, é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. E o texto áudio, para você que está aí, pode pegar sua Bíblia, Profeta Isaías. É um livro extremamente conhecido, né? Isaías capítulo 60, versículo 18. Isaías 60, 18. Né? É uma profecia que se aplicou, que se cumpriu, digamos assim, nos tempos passados e que a gente volta e meia sente Deus ecoando em nosso coração. O que diz Isaías 60, 18? Eu pedir ajuda, para não ficar no monólogo, né, pastor? Às vezes a gente fala. Tem mais uma cópia da lição aqui, né? Se alguém quiser compartilhar conosco. Nunca mais se ouvirá de quê? É o que está em Isaías 60, 18. Deus fazendo uma promessa. Alguém encontrou? Temos pessoas com Bíblias aqui, né? Isaías 60, 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas
louvor. Isso é uma palavra do profeta Isaías sobre Jerusalém, né? Sobre a cidade que era considerada a cidade santa e passou por esse momento de cativeiro, 70 anos abandonada. Mas aí Deus levanta o profeta Isaías, e o profeta Isaías ele faz um alerta, um chamado de Deus, dizendo que tudo isso vai passar. Violência, desolação, destruição, nunca mais. Certo? Além disso diz, os teus muros que hoje estão derrubados serão chamados de salvação, e as tuas portas que estão queimadas serão chamadas de louvor. Salvação e louvor é a promessa de Deus para esses dias difíceis. Deus tem nos salvado dessa pandemia. Muitos de nós fomos contaminados, infectados, mas graças a Deus aqui no nosso campo ninguém se perdeu, todo mundo restaurado, né? Estamos seguindo os preceitos, mas principalmente o preceito principal, que é qual? Adorar ao Senhor, temor a Deus, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então é através desse temor que a igreja tem se fortalecido, tem orado, tem buscado e tem vencido esse mal. Então o texto áureo fala exatamente disso. Nunca mais haverá violência em Jerusalém, desolação, destruição. E haverá mudança, né? No lugar de destruição vai vir salvação. No lugar de temor e miséria vai vir louvor. Então que assim venha sobre nossa vida salvação e louvor. A salvação começou lá na cruz, quando Cristo chegou e nos deu essa oportunidade, mas ela é gradual, porque o Senhor nos livra, né, de muitas maldições, de muitas tragédias. A cada dia a gente vê o Senhor nos guardando. E louvor é o que tem que existir na nossa vida, gratidão. Agradecer a Deus por tudo, né? A verdade prática, ela diz o seguinte, olha, que somente despertados, todos nós despertados, nós podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Se quisermos realizar a obra de Deus, dentro do templo, fora do templo, onde quer que estejamos, temos que ser despertados. Temos que acordar, sair do sono, né? Sair da preguiça, do comodismo e agir. Mas somente se formos despertados. E quem é que nos desperta? O Espírito de Deus. O Senhor nosso Pai é quem nos desperta a cada manhã, né? A cada manhã suas misericórdias se renovam. São grandes, não tem fim. E é nessa misericórdia, é nessa graça que estamos aqui hoje, debaixo dessa proteção. Então a lição, né, nós fizemos a leitura de Neemias, capítulo 1, versículo 1 a 4, e depois 2, de 1 a 9, e a gente viu como Deus tratou a questão da reconstrução dos muros de Jerusalém. E o objetivo geral da lição é justamente este: mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Isso não foi assim uma crise existencial dele, né? Por ser judeu, por vaidade, ele disse, não, eu vou reconstruir os muros. Não é assim. O verdadeiro despertamento espiritual, ele parte do próprio Deus. Deus levanta os seus. Não, é você que tem capacidade e é você quem vai. E aquilo queimou no coração ao ponto dele demonstrar tristeza no rosto. E o rei perguntava, por que você tem que estar triste? Você é o meu copeiro, você está servindo vinho aqui. Você está doente? Por acaso você está doente? A pergunta do rei é, né, filosófica até. Se você não está doente, por que está com essa cara triste? Aí ele, como é que eu posso estar feliz? Ele ora e dá a resposta. Como é que eu posso estar feliz se minha terra natal está abandonada? Está na miséria, na pobreza. E o pior, o templo do Senhor derrubado, os muros da cidade derrubados, as portas da cidade queimadas ao fogo. É para eu estar feliz com a situação dessa? Vive para sempre, ó rei. E aí, né, pela leitura, a gente percebeu que Deus tratou de uma forma especial aquela condição de Neemias. E qual é a minha condição hoje, pastor? Qual é a sua condição? Qual é a nossa condição? É de conformismo? Não, é assim mesmo. É de medo, de igreja acuada ou de uma igreja que reage a isso tudo? Neemias podia estar bem tranquilo, porque ele era um alto funcionário do rei. Vivia na frente do rei, tinha né? que ser bem tratado, não podia ser contrariado, porque ele não podia chegar na frente do rei triste, porque ele era responsável por
um momento muito especial para o rei. Ele era copeiro, trabalhava na copa, né? Servindo. Então, o rei tinha medo, botava a pessoa abaixo de confiança, porque ele tinha que provar tudo antes de entregar ao rei. Poderia estar envenenado, né? Poderia estar envenenado, e o rei, uma pessoa contrariada, não era uma pessoa triste, era uma pessoa alegre, radiante, feliz comigo, feliz com... Então, por isso a pergunta. Ele se colocou em perigo. Sim. Ele estava muito bem, ele não era um funcionário qualquer. Podia dizer, que se dane quem está lá. Sim, sim. Estou bem, o que eu tenho a ver, Estou né? no conforto, pastor. Estou no conforto, mas... no conforto. Ele, no luxo, né? Ele é um exemplo, né? Ele se preocupou com os irmãos deles que estavam lá. Essa lição é especial. Porque a gente vê exatamente esses 5, aí vai ser dividido em 6 aspectos, que é o primeiro, assim, como é que Deus respondeu às orações de Neemias? Depois, como foi a ida e a chegada de Neemias até Jerusalém? A seguir, como foi que Neemias iniciou a construção dos muros? Né? Compreender que o levantamento dos muros provocou de novo, né? Uma grande oposição, a mostrar como foi a inauguração. Graças a Deus, o muro foi inaugurado, né? A inauguração solene, e conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros nos traz. Há um percurso onde Deus ele é o sustentáculo, né? E que Neemias vai sendo moldado, vai sendo dirigido, guiado, mas observando também que há o outro lado. As trevas também se levantam para atrapalhar. Nesses tempos que estamos de pandemia, a igreja está de pé, mas o exército das trevas também fica batalhando e criando situações internas, não falamos de situações de fora, são situações dentro mesmo do nosso arraial, de pessoas que pensam assim, não vou não, posso me contaminar na igreja, né? É um risco, né? Enquanto essas mesmas pessoas estão realizando outras atividades. Cada dia a gente vê mais, né? As pessoas, o desprezo que estão dando à igreja. Sim. Mas a gente vai lutar para que a gente vai lutar exatamente para que essa situação se reverta e que uma conscientização nova se coloque, né? Amém. Introdução, diz assim: nessa lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para exercer ou executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias, até os recursos para custear a construção. Ou seja, quando Deus tem um plano, quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um projeto, o que a gente espera? Exatamente que a obra se concretize, que a obra se realize, né? E o Senhor levantou Neemias, e depois de levantar Neemias também deu autorização do rei e ainda o material para o custeio da obra, né? Que Deus assim continue nos abençoando e custeando e nos levantando para realizar. E agora vamos para o primeiro tópico, que diz: Deus responde às orações de Neemias. Primeiro subtópico: Deus envia emissário a Neemias. Você pode ler, pastor, por exemplo? Tem a caneta ali, né? Deus enviou emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Anani, irmão de Neemias. Anani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria, muros fendidos, portas queimadas a fogo, eram símbolos de miséria e de desprezo, e faziam dos moradores da cidade vizinha vítimas fáceis de assaltantes. Um relatório tanto difícil, né? Quer dizer, o irmão de Neemias, Anani, chega e dá esse relatório. O que eu encontrei lá, dos que voltaram, né, do cativeiro para lá, só encontrei miséria, fome, pobreza e, acima de tudo, presas fáceis. A cidade não tem muro,
A cidade não tem muro, não tem guarda, não tem nada. Então qualquer um chega e leva. Eu já não tenho nada. E ainda vem alguém e tira. Imagine a humilhação. Um povo que era tão rico, tão cheio de proteção, agora volta para lá e encontra tudo isso. Muros fendidos, quer dizer, rachados, né? Portas queimadas ao fogo, o que mostra miséria e desprezo. Esse foi o painel pintado por Anani, um painel de tristeza, né? Um painel que certamente abala a vida de todo aquele que conhece que Jerusalém era a cidade gloriosa, nos tempos de Salomão, com aquele templo, né, maravilhoso. Pessoas do mundo inteiro iam para lá, até da África, né, da Etiópia, a rainha de Sabá foi lá, levando riquezas para conhecer de perto a maravilha, né? Então foi um quadro triste, mas Deus enviou um emissário para observar. Anani observou e trouxe o relatório. Mas não é assim um relatório de desespero, não. Ele disse: encontrei isso. Essa é a condição. Não fez como aqueles espias que foram enviados, né, por Moisés, que digam: a terra é boa, mas tem um problema lá, tem gigante, a gente não vai conseguir. Então, esse espírito pequeno de desistência, sabe, é o que abala. Ele simplesmente analisa o seguinte: fez o relatório. As pessoas estão assim, os muros estão assim, a cidade está assim, os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos são esses. É uma questão de avaliar o ponto em que estamos. É assim que se começa uma estratégia missionária, conhecendo o campo. Né? Como é que eu vou plantar uma igreja num lugar de qualquer jeito, né, pastor? Tem que ter todo um estudo prévio, conhecer a cultura, né, os pontos fortes daquele local para o Evangelho, as ameaças ao Evangelho, tudo isso tem que acontecer. E foi o que a Anani fez, um relatório. Mas aí vem os dois. Neemias ficou angustiado e fez o quê? Desistiu de tudo, entrou em desespero. Não. Neemias fez o quê, Tiago? Jejuou e isso. Se o senhor puder ler, a gente agradece. Daqui, né? Porque para ficar vendo aqui é aqui. Já massa. Ah, tá. Muito bem. Deixa eu ler então, né? Pode ser. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo, que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias 1, 5 a 11. Iniciou seu período de oração no mês de Quisleu, ou seja, dezembro, e Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nissan, março. Neemias 2, 1. Que Deus é esse, né? Quer dizer, eu começo a orar em dezembro e a resposta veio em março. Isso é chato, Tiago, sabe por quê? Dezembro, janeiro, fevereiro, março. 4 meses de jejum. Eita. E oração, né? Eu não aguento isso tudo, não. Eu quero um Deus que me responda agora. Entendeu? Esse evangelho prático, fácil, de pílulas, tome 3 gotas disso que passa. Não é assim, não. Tudo é no tempo de Deus. E Neemias esperou. Ele orou, ele ficou abalado e tudo. Ó, a única coisa que eu tenho a fazer é orar e jejuar. É o que eu vou fazer. E a parte de Deus seja feita. Ah, eu estou no mês de Quisleu, eu estou no mês de dezembro. Né? Aí agora não. Só no primeiro mês, no mês de Nisan, no calendário hebraico. 4 meses depois. Foi o tempo de preparação para ele jejuar, para ele se preparar, e Deus estava dando o tempo certo. Deus sempre dá o tempo certo, né? Isso. 4 meses. Veja, 4 meses. O número 4, quando aparece nos textos, como por exemplo 40 dias, 40 noites, é também um número que prova a quando tentação. se passou o pregão aqui, que as igrejas fechariam por causa da pandemia, não haveria mais culto, Isso. não haveria mais, então tinha que fechar. Então qual foi a nossa posição? Isso, de batalha. Vamos abrir todos os dias e orar. Né? Então a nossa posição foi essa, oramos todos os dias, porque agora era hora de batalha, de jejum, de oração, para Deus responder, né? Segundo o beneplácito dele, a boa vontade dele. Veja que o número 40, como eu estava falando, ele está ligado à tentação, à provação. Então Jesus não precisava passar por nada daquilo, mas passou 40 dias e 40 noites no deserto, e teve fome no final e foi tentado pelo inimigo. Então, esse período é um período de preparação.
É um período de deserto, né? É um período de encontro consigo mesmo. E foi o que Neemias fez naquele período, né? Jejuando durante aqueles 4 meses até chegar a resposta de Deus. E aí, olha, Deus responde às orações de Neemias. Como foram as respostas? Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei. Certo dia ele apresentou-se diante do rei com semblante triste. Interrogado acerca do motivo de sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém, de seu povo que ali vivia. Neemias 2:2-3. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: que me pedes agora? Neemias 2:4. Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei, dentro da direção de Deus. Em um momento, Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém confirmada e respondeu ao rei: peço-te que me envie a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu edifique. Ele não foi precipitado. Como copeiro do rei, com semblante triste, ele orou antes de dar a resposta. A gente não pode se precipitar diante de uma autoridade. Ele estava orando. Até chegou o momento, né? Chegou o momento agora de... Agora foi tudo confirmado. E aí ele disse: eu quero voltar, né? E me envies à cidade dos sepulcros dos meus pais. Olha, a cidade das minhas origens, onde meus pais foram sepultados, digamos, aproximadamente 70 anos atrás. Interessante é a busca das pessoas por um lugar melhor, por uma condição melhor de viver. Sim. Né? Muita gente, eu me lembro da época que o Nordeste era nada, até o salário daqui era menor do que o de São Paulo, né? Isso. São Paulo tinha um salário maior, aqui sim. é um salário menor, então a gente saía daqui em cima de um pau da arara, em cima eu mesmo já fui de ônibus, mas quem foi primeiro que foi de pau da arara. E para buscar um ambiente melhor. E Neemias estava num ambiente melhor. Ele fez o contrário, né? E aceitou a missão de ir para uma terra desterrada, um relatório pior que fosse, amedrontador, e ele aceita o desafio. Pede para ir, pede para sair da sua área de conforto. Isso. Entrega a sua mordomia para ir ser útil a Deus. Fácil era a gente procurar um lugar, né, para ser abençoado. Porque quando Abraão foi chamado, só para dizer que quando Deus disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te enviar, e lá farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações. E agora o texto diz: ser, pois, uma bênção. Né? Ele mesmo, né? Ser, pois, tu uma bênção. Aí quer dizer, entre ser uma bênção e ser abençoado há uma diferença, não tem? Com certeza. Eu estava comendo hoje uma carne e interessante, veio o meu pensamento. Eu comendo, almoçando no meio-dia, veio um pensamento. Eu vi eu não estava comendo uma carne, não. Eu vi um programa de culinária e eu vi uns lombos bem assim, desse tamanho, a mulher preparando aquele lombo, aquela costela, cortando aquela costela boa, e depois botou para marinar e tal. E eu sabe o que veio na minha mente hoje? Meu Deus, pobre do boi, né? Exatamente. Pobre do boi, que se doa pela vida dos outros. Então, é interessante a questão de você ser abençoado ou ser uma bênção. ou ser uma bênção.
A gente sempre fala. A gente sempre quer ser abençoado, né? É o que eu ia justamente confirmar agora. Nos dias atuais, o que vale é ser abençoado. É correr atrás de uma bênção. Aqui tem, ali tem. Mas ninguém para pensar por que eu não posso ser uma bênção. Eu ser uma bênção para ele, para ela, para ele, entendeu? Eu Pois ser um é. canal de Deus. Então é pra diferente quem- aquele. Muito E diferente. o apóstolo Paulo frisou bem isso. Que importa ele trabalhando, importa que eu trabalhando, eu sirva ao meu próximo, porque melhor coisa É dar do que receber. Tá vendo? São muitas inversões que, infelizmente, várias correntes da igreja, nesse período final, têm invertido mesmo. Você poder ser uma bênção para alguém. Né? Ser útil, estar a serviço daqueles, né? Lavar os pés, né? O Evangelho todo mostra justamente o contrário. Ser tu uma bênção, né? Quem quer ser o maior, que seja o servo de todos. Veja, o Evangelho é assim, Neemias- é invertido. Neemias ele se doou, né? Saiu da onda de força. Saiu da Você posição de percebeu, destaque. professor? É. Esse dia que quando você que tem algo para dar mais alguém, quando você foi lá para aquela igreja lá, né? Sim. E num momento difícil, Isso. e você pôde ser uma bênção para o povo, né? E a gente imagina, eu digo, mas até a pessoa agradecendo, eu digo, mas o que foi que eu fiz? É uma coisa que a gente diz, é tão pequeno, mas que para eles tem um impacto muito grande. Eles perceberam, não, foi algo da generosidade, eu digo, mas é nossa obrigação. E estão contando as horas, né, Tiago? Duas semanas que infelizmente não deu para ir, né? Teve um dia que deu problemas técnicos no veículo, problema de chuva, e essa semana teve um problema de queda de energia elétrica, né? Aí já fica o pessoal lá mandando mensagem, e não vai vir não, professor, eu tô assim, tô ansioso, tá? Então veja, são coisas pequenas que nós precisamos doar. Ninguém está falando de entregar seus bens, vender tudo que tem, não é isso. Mas aquilo que Deus deu, dons, talentos, a serviço do reino. Glória a Deus, né? E aí Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias, dirigido por Deus, deu a resposta. Quero voltar à cidade dos meus pais, porque eles estão enterrados lá. E agora vem Deus despertando. Aí Neemias recebeu carta do rei, dirigida aos governadores da região, e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dada a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Neemias 2, versículo 8. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Estava falando para os irmãos testemunhar esses dias, porque há tanto tempo que a gente ora pela irmã Silvânia, né? Sim. É um verdade. desespero, e a semana passada eu entrei em desespero aqui no templo, sozinho, e eu disse a Deus, assim, eu não sei que eu não sou digno de dizer isso, mas realmente... Eu vou dizer, né? Eu disse, eu já disse a Deus assim, eu já estou me sentindo diante de ti um emprestado. Sem crédito, acho que eu não tenho nenhum crédito diante de ti mais, Senhor, porque quanto tempo que eu estou aqui, né? É uma luta, E né? disse a ele, eu não tenho mais cara de lhe pedir. A gente fica até dizendo, vamos fazer o não que tenho agora? mais cara de lhe pedir. Vamos fazer Senhor. o quê? E interessante que há tanto tempo que ela ia, o médico voltava, ia, um dia se internou, e na mesma hora o médico desinternou. Eu lembro disso. E essa semana ela foi. Eu digo, agora E vai. ficou internado, está internado agora lá. E o médico assumiu a posição e disse que vai fazer a cirurgia. Na hora de fazer um exame que o médico já tinha rejeitado, não na pena particular, tinha rejeitado. E ia fazer que ela não suportava. Era para dar anestesia, né? Para colocar, fazer aquele exame que entra dentro do tubo lá. Tomografia. E na hora de fazer, o médico rejeitou lá no cirurgião, rejeitou, disse que não ia fazer. Não vou fazer. A minha filha que trabalha lá disse que entrou em momento. Foi como Neemias? Sim. Ela ficou triste lá pelo canto, ela ficou triste lá. Minha filha é técnica de enfermagem. Aí ficou triste lá, aí passou a médica que conheceu ela, o que é triste? Por que está com esse semblante triste? Por que você está assim triste? Por que todo mundo está triste? Ela disse, não, porque as minhas parentes, o médico disse que não vai fazer. Se não fosse fazer, eu vou estar atrasada. Aí ela disse, vamos fazer, eu vou com você. Vamos, só que não vai, me disse, minha filha se pegou, foi lá, subiu de peça com o carrinho dela, disse, vamos fazer. Aí levou, chegou lá, só
vamos fazer sem anestesia. Vamos apenas dopar um pouquinho, vamos fazer. Se ela não aguentar, a gente puxa na hora, mas a gente vai fazer. Então aí foi lá e fez. Ela conseguiu. Mas aí é semblante triste nessa causa, esse desejo, né? E ela fez o exame. Então, a gente vê isso. Deus agiu. Deus, eu não aguento mais. Eu sei que o Senhor tem todo o poder. Não, chegou ao limite. O Senhor é grande, o limite das minhas forças chegou. A gente tem isso eu não vou pedir mais porque eu sei que parece que não presta, eu não vale mais nada. Disse a ele. Disse a Deus, não presta, não vale mais nada. Não tenho credibilidade nenhuma. Não tenho mais crédito, então eu vou pedir para que pedir? Vou pedir para quê? A irmã gemendo a vida inteira, clamando, então, coitada, né? São essas experiências, essas coisas, né? Deus é verdadeiramente o Deus do impossível. Isso é a marca desse Deus único, é o Deus do impossível. Então, quando a gente pensa que tudo está perdido, a mão de Deus vem e executa. E temos outra peleja, a irmã Ilza. Ela está também nessa peleja já. E segunda-feira, se Deus quiser, eu vou levar ela também para Itabaiana, para o médico. E é tão bom servir. Segunda-feira a irmã Carmélia estava com uns exames lá em Aracaju para fazer, eu tinha que levar ela, mas a irmã Ilza pediu se dava para mim levar ela em Itabaiana. Então a gente decidimos, para a glória de Deus, Carmélia muda para outro dia, para terça-feira. Seguiu o agendamento, né? Trocou o agendamento de Carmélia para poder eu levar a irmã Ilza. Né? Então, é um serviço. É o mínimo que a gente né? pode fazer. Servir. Aí você vai ver aí, Neemias ficando triste, né? Sim. Por causa dos outros, né? E ele recebeu essa bênção dupla, não só a carta aos governadores ali, para que representasse, né, aquela obra, mas também uma carta dizendo tudo que ele precisar para a construção dele. E eu vou mandar também. Professor, é impressionante, essa né? palavra, a gente pode resumir ela por uma palavra que é usada nesses últimos dias, e se todo mundo praticasse isso, a gente vivia muito bem. É uma palavra chamada empatia, né? Sim. Empatia, onde eu me coloco no lugar do outro. No lugar do outro. Eu sinto a dor do outro. Sinto a dor do outro. E me movimento para ajudar. Não é uma simpatia, porque simpatia todos nós temos. Exato. Jesus disse, a gente ama aquele que nos ama, os que guardam nisso. É aquela coisa, a simpatia é uma admiração, respeito, mas assim, não produz resultado. Agora a empatia não. A empatia produz mudança, porque eu vou na direção da necessidade do meu irmão e socorro, e estendo a mão e digo, eu estou aqui para lhe ajudar. Esse é o Evangelho, sabe? É essa coisa de você servir, não ser servido. Ajudei, agora quero isso em troca. Não cabe isso no Evangelho, não cabe. O Evangelho é exatamente como Deus coloca. Deus é amor, é entrega. E o amor aí é no sentido da entrega total, sem exigir favores. Né? É difícil, a carne humana sempre quer um reconhecimento, quer sempre um aplauso. Mas a nossa luta diária é justamente para servir, né, na direção de Deus. E é justamente o que vamos ver. Neemias chega a Jerusalém. Que chegada bonita em Jerusalém, né? Ele todo feliz, já sabia do quadro. Mas Neemias é um cara prudente demais. Ele calculava cada passo, prudente demais, ele pegou as informações. Aí, Neemias faz levantamento da real ele situação dos muros. Ele saiu de noite, sozinho. Homem doido. Oh, glória. Eu saí de noite. Aleluia. No escuro, pastor. Ele foi lá e disse, eu vou ver com meus olhos, eu vou fazer o meu... Mas, pastor, ali poderia ter animais ferozes. Eu saí de noite para ninguém ver. Repare que coragem, que audácia, que estratégia. Não disse para ninguém o que foi fazer. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual o seu objetivo lá em Jerusalém. Pode conferir, está em Neemias 2, de 12 a 16. Estratégia. Lógico, estrategicamente. Você tem o seu projeto. Você não vai entregar de mão beijada. Isso, não é, né? Né? Com certeza. Aí, resultado. Neemias declara, depois de tudo isso, né, sua intenção de reedificar os muros. Foi ver, né? Agora deu para falar. Veja, tendo-se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra, a juntos reedificarem os muros, porque para que não mais estivessem em opróbrio, ou seja, em desprezo.
declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram todos: ah, não dá certo, vamos ficar em casa. Foi isso que disseram? Não. Levantemo-nos e edifiquemos. E esforça as suas mãos para o bem. E esforçaram as suas mãos para o bem. Quer dizer, vamos lá e vamos esforçar as nossas mãos para o bem. Deu certo, né, pastor? Certo. Quando o primeiro campo que eu assumi, como pastor, foi o Conjunto Jardim. Nossa! Marcelo Socorro. Foi lá no começo. Nunca mais eu digo a Deus, onde os outros não quiserem ir, me mandem. Eu fiquei assumi com o Jardim. Com o Jardim na época, pior época, que era a época da pior violência que tinha. Eu comecei a ensinar lá, com 20 Então, anos. No Júlia Pérez, então, pronto. Rua Z. Eu morei ali na Rua Y. Tá vendo? E Jardim pastoreava a Igreja Assembleia de Deus. Eu lembro onde era. E a igreja era uma quadra. Uma quadra. Só cercado de estaca. Os bandidos colocavam os cavalos lá dentro, desafiavam, os pastores corriam. Claro. Todos os pastores eles expulsavam. Claro, E eu fui morar lá. E eu fiquei um tempo auxiliando. Depois eu disse, eu quero murar essa igreja toda. Eu vou murar. Que audácia. Aí, o primeiro campo, eu chamei o crente mais velho que tinha, mas irmão Zacarias. Chamei o irmão Zacarias sozinho. Irmão Zacarias, era o crente mais velho lá. E eu disse, irmão Zacarias, eu quero murar essa igreja. Ele agora já está na eternidade. Eu quero murar essa igreja. Aí ele disse, meu filho, se aquieta com isso. Não foi esforço. Tu foi colocado aqui para ser provado. Eita. Já passou tanto pastor por aqui, ninguém conseguiu fazer isso. Por que você conseguiria? Tu és um menino. Tu não vai conseguir, não. Eu disse, é mesmo, Zacarias. Meu irmão, se aquieta com isso. Deixa pra lá, isso não é pra você. Quando foi na Santa Ceia, ele cara lá no canto. Irmãos, Deus colocou no meu coração que eu quero murar esse terreno aí. Eita. Dá 80 estacas de cimento, dá 4.000 blocos e dá 30 sacos de cimento. Quem dá? Eu. Na ceia, todo o material foi doado. E nós muramos lá, a igreja. Foi lá no centro. Que audácia, né? Mas se eu fosse... É por isso que... Às vezes, né? Como aqueles disseram, vamos, nos levantemos, vamos edificar. Mas se tivesse alguém... Se tivesse umzinho dizendo, não, mas não ele vai encontrar isso depois, todo dia, samba lá, ô duplinha linda. Vai encontrar isso aí depois, oposição. Sempre vai ter oposição. Ferrenha, né? Mas o povo atrapalhar. estava com ele. E aí a vitória foi forte, E né? Deus estava com ele, então o principal. Pronto. Tudo começou na mente de Deus. Deus estando conosco, né? Não há prognóstico, né, irmã minha? Contra, né? Deus sempre muda a situação. Essa semana já limpei lá o terreno da igreja. Fui lá, mandei passar mato, ela limpei. Vai. Está dizendo desse professor da aula. Eu estou aqui, Não, mas eu sei que está lá. A nossa aula é online. Vamos lá. Terceiro tópico. Neemias inicia o levantamento dos muros. Ele começou a levantar os muros. Olha, primeiro, o plano. Neemias teve um plano. Né? A gente sempre fala, Deus tem um plano na sua vida. E na minha? E qual é o seu plano aqui na igreja? É chegar, sentar e pronto? Né? Você que é um coordenador pedagógico, você sabe que todo ano, né, enquanto a igreja, ela prepara, né? Sim. Tem chamado PPP, Projeto Político Pedagógico, né? Tem. Não é isso? Então, né? Nada se começa sem um projeto. Na verdade, esse projeto político-pedagógico é a identidade da instituição de ensino. A partir desse projeto político-pedagógico é que vem os desdobramentos. Vem os planos de curso, ou dos componentes, né, das disciplinas, os planos de unidade e os planos de aula, que é a execução. Mas o plano de Neemias foi o quê? Ver o capítulo 3. Aí o capítulo 3 ele é bem rico de informações. Neemias dividiu a tarefa de construção em partes. Olha, tendo cada parte uma porta. Sim, simultaneamente, lado a lado,
haveriam pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Olha que estratégia! Estratégia Oh, maravilhosa. Né? na frente da minha casa edificando o muro. Já era pertinho de casa, Não, era hora extra, né? não tinha nem desculpa, né? Que era Desculpa não longe, ir. que eu não podia me alimentar, que não ia ter pausa para alguma coisa, né? Que ia ficar o relento. Não, né? Havia também grupos encarregados de levar entulho, trazer material, etc. O coração do povo se inclinou para trabalhar, Neemias 4:6. E logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas, né, as brechas, começaram a ser tapadas. Neemias 4:7. Essa estratégia de dividir por blocos, né, cada casa, cada família com um pedaço, poxa, funcionou. Todo mundo empolgado, né? Você ficar estupefado diante de uma situação, Isso. sem ação, é o que o diabo quer. É. Que você não tenha uma ação. Paralisado, né? Uma ação. Olha, e essas coisas que acontecem ao obreiro, ao professor, ao crente, é uma experiência para nós. Para a gente usar em tempos, né, de batalha. Para o professor usar para o crescimento da classe, quando as coisas estão ruins. Agora mesmo, nós estamos num momento de crise que precisamos pensar mais do que agir. Nós tivemos um problema agora, eu estava, a lição, vamos para a transparência, eu estava na minha casa com minha esposa, recebi um telefonema, venha depressa, um dia de chuva, tanta chuva, meu irmão. Só acontece assim, né? Venha depressa para a Serra Cumprida, para a gente resolver. Ai, Jesus. Cheguei lá, recebendo a notícia lá. Oh, rapaz, foi tão triste aquele dia. O obreiro entregou a igreja, Sim. entregou tudo, e por fim me entregou a chave. Fechou tudo, tome. E aí? Que crise, hein? Decidi para não. Eu não dirigi mais o culto, faz tempo lá. Mas aí Deus foi me mudando. E aí nós fizemos cantando essa estratégia. E se levantar, né? Se E mover. levantar, colocamos o obreiro para lá, as coisas. Eu não fui lá ainda, a situação foi tudo resolvida sem ele ir lá. Isso. E por fim da conta ainda, eles ganharam o professor. Ainda me leva de rebote. Eu sempre digo, é difícil treinar, Tiago, é muito Deus resolveu a complicado. questão. O coração arde. Deus está resolvendo, está tudo maravilhoso lá, eu louvo a Deus. Sim. Que cabe até irmãos de lá nessa live agora, tomara que esteja. Sim. Como Deus trabalha, né? E Deus está trabalhando. E ele usa da maneira que ele Da quer. maneira que quer, mas tem que ter estratégia. Naquele momento o senhor ficou abalado emocionalmente e até desestimulado de ir lá, mas aí, não, tudo bem, vamos deixar esse momento, vou colocar ele A, B, C agora no lugar para dar esse impulso, né? Para que veja que eu estou no comando da obra. E a obra dele, a gente é apenas o quê? Instrumento de bênção. Somos instrumentos. Nessa peleja não terei que pelejar. Não. Então somente parar e ficar quieto Isso. e ver o livramento do Senhor. Essa ideia de que o pastor tem que estar em todo buraco. O pastor também é de carne e osso. A gente tem que mudar essa visão de cooperação dentro da casa de Deus. Agora eu vou dar um grito, né? Esses dias aí, espero que Deus me dê uma estratégia na ceia para dar um grito que cada irmão seja um autor para despertar o coração do seu irmão que está em casa, para que nós voltamos novamente a ser uma congregação cheia, né? Isso. E além de cheia de irmãos, que não é interessante hoje nessa pandemia trazer muito irmão para a igreja, mas sejam cheias do poder de Deus. Cheios de avivamento, de renovação, né? Então, a tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra da edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também, o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Então, o pastor que é direcionado por Deus, ele vai atribuindo
de acordo com a capacidade, o ministério, o desenvolvimento de cada um. E a obra cresce. Então ele não fica sufocado, tudo eu. Não. Se ele está, glória a Deus. Se ele não está por algum motivo, glória a Deus também. A igreja continua a sua marcha. E é isso que o corpo de obreiros, né, como um todo, né, todos os auxiliares, todos os departamentos, tem que pensar nessa visão. Olha, o pastor precisa de apoio. Então não vamos esperar por ele para fazer. Claro, comunica-se. Qual é o plano? O plano é esse que vamos fazer. Se você fez uma obra de 10 anos, a melhor obra que você fez numa cidade, você fez uma obra gigantesca, morreu, não deixou um substituto, acabou, né? Você não fez nada. Não fez nada. Você não plantou uma árvore, né? Você não fez nada. Não fez nada. Sempre você trabalhou incessantemente, incansavelmente, e você fechou os olhos. E ninguém não preparou um obreiro. Isso é prova de que foi um É centralizador. prova que você não fez nada. Aí isso acabou, tudo que você fez acabou. Acabou. Não tenha nem memória mais, né? Porque você foi embora, acabou. Mas quando você discipula, quando você treina, capacita e dá essa condição, como o senhor falou em lições anteriores, o tempo é hoje. Quem quiser pôr a mão na arada é agora. Você não eu não tenho tempo, eu não tenho chance. Agora é a chance. Se levante, mostre que você está vivo, né? Diga, pastor, eu estou à disposição. Eu me senti tocado, eu me senti avivado. Eu quero contribuir nisso. Né? É óbvio que a resposta Se vai não ser houver assim. continuidade, nada foi feito. Já era. Então essa tática de distribuir tarefas, ela é formidável. Aconteceu lá com Moisés, né? O sogro Jetro chegou e disse, você vai morrer, rapaz. Tudo é com você. Despertou, Tudo. aí ele começou a dizer. Divida em grupo de 10, de 100 Ele começou tal, a dizer, né? vai lá, Josué. Josué, tem uma guerra grande ali. Topa, Josué, deixa comigo, chefe. Que era um rapaz valente, guerreiro. Isso. Josué, vou subir o monte, você vai comigo? Você vai passar lá. Estou aqui, Moisés. Estou aqui. Né? É Quando Moisés chega e diz, meu Deus, não prepara primeiro um homem. Eu disse, já tem, meu pai. Josué, filho Já de estava Nun. ali, Josué filho de Nun. Então, E Josué tinha um auxiliar também, que era o Caleb, né? Caleb, Filho de Jefoné também, os parceiro, dois né? muito juntos. parceiro, né? Os dois espias que não se dobraram parceiro. diante da ameaça. A gente, Somos gafanhotos. Que como gafanhoto o quê? a gente fica triste quando a gente não consegue criar parceria, não consegue. Coisa mais linda é a união de Josué e Caleb. Sim. E Josué sabia ser o segundo, Caleb sabia ser o segundo, né? Sim. E essa questão de ordem é complexa. Nunca né? se preocupou em ser o Não. primeiro, estava ali fazendo tudo. Não, se eu fosse for o Né? primeirão, olha o cabeção. Que isso? O cabeça é Cristo, gente. Tem que parar com isso, com essas vaidades, né? E executar o que deve ser feito. Né? 3. A união dos judeus ficou ameaçada. Lá vem as ameaças. Olha só. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. De novo, né? Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente resolveu, e a obra prosseguiu. Esse tópico será mais estudado com mais clareza na lição 8. Mas é um problema de distribuição de alimentos, né? Mas sempre tem os problemas. Eu vou puxar, né, para mim, olha, o meu bloco é melhor do que o seu, então você vai ter mais, aquele vai ter menos. Essas desigualdades criadas pelo homem causam problema dentro da obra também, né? Aí tem até aquela história, não, o pastor só visa a sede, não está nem aí para o que está lá na Guidinha ou na colônia, não, porque os queridinhos do pastor estão ali, entendeu? Não é essa questão, mas sempre houve essas ameaças, né, de entendimento, né? Porque não dá apoio em tal lugar, não é não dá apoio, é porque tudo tem um momento, né? Quando entregaram a chave ao Senhor, disseram, o Senhor não toma providências. Então é uma ameaça muito, isso é uma declaração muito forte. É algo assim muito constrangedor de você chegar e ouvir. Não, o Senhor ficou paralisado, eu imagino que ficou, chegou a dizer, e aí, vou para onde? O que farei? Primeiramente, vamos fazer uma oração.
É uma acusação leviana. Vou fazer é uma uma live, acusação. fiz uma oração pela carne, Deus, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, né? Porque o problema é para ser resolvido. Sim. É para ser resolvido. E resolver sem causar destruição. Sem a destruição. Porque sei que a Bíblia diz que a luta não é contra a carne nem contra o sangue. Exatamente. Vai ter problema sim. Eles estavam afetados por alguma condição, justa, obviamente, dentro do contexto deles. Não foi justo. Mas assim, a forma de condução, de dizer que o pastor não resolvia, mas resolvia o quê? Qual é o problema? Eu perguntei, qual é o problema que acusaram tanto o pastor? Né? E no meu entendimento era coisa boba, miúda, pequena, porque já voltaram à comunhão, já estão agindo. Oxente, era mais um capricho, que coisa estranha, né? Às vezes, era uma afago, era o quê? Era uma palavra. Que tipo de problema foi manifestado? Pelo que se saiba, nenhum. Então, como é que o pastor poderia resolver o problema se o pastor não conhecia o problema? Tem umas contradições aí, mas tudo isso faz parte da batalha espiritual. A verdade é que a igreja continua. A igreja vence. Vence ou não vence, irmão Cícero? Vence, sim. Bom, agora vamos para o penúltimo tópico, que é o quarto, onde diz que o levantamento dos muros provocou grande oposição. Quando você começa a levantar alguma obra na casa de Deus, a oposição do inimigo vem. Olha aí, iniciada a edificação dos muros. Quem foram, pastor, essa duplinha é famosa, né? Olha aí. Dias, Sambalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Encrenqueiro. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. As diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-los será o assunto da lição 9 desse trimestre. Os ataques que Neemias recebeu e como Neemias reagiu diante disso. A verdade é, Neemias conseguiu vencer. Essa dupla diabólica, por assim dizer, né? Sambalate e Tobias, com todas as suas aí você vai artimanhas. encontrar outro ainda, Gessen, né? Você fala muito de Sambalate e Tobias, mas teve um Gessen vai aparecer. no meio. Depois esse pessoal, ele fez de tudo, não se contentou. Mas a outra chave que eles fizeram foi se aparentar com alguns líderes. Sim. Casando, dando suas filhas para casar, e aí entraram na família. Fazendo pronto. a ligação, né? Íntima até. Entrou na família, aí foi loucura para Aí, Neemias, que agora ele foi afetado nos seus líderes. Sim. O inimigo faz isso, é a tática da infiltração. Não, aí... É bom a gente infiltrar. Eu não posso com ele, eu vou lá e me infiltro. aí pronto. Me disfarço, se deles, eu me torno sangue dele, quer dizer, se isso é meu co-pastor, um homem de confiança, o inimigo tenta, vem para a igreja e apenas vem, casa com a filha de Cício. Aí pronto, o que eu vou fazer agora? Ele é parente de Cício agora, Cício é meu co-pastor e o cara é parente dele. Então agora, de qualquer maneira, entrou. Teve um laço aí. O negócio ficou mais Ficou complicado. difícil. Quando um obreiro se torna um inimigo, né? Isso, com certeza. Porque se aparentou com um Nocé. Infelizmente aconteceu, né? Então, o muro foi concluído. Amém. Neemias 6,15. Né? Essa vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer. O nosso Deus fizera esta obra. Neemias 6,16. Não tinha como, né? Não tem como. Foi uma obra de Deus. O muro foi concluído. Aleluia, graças a Deus. Festejemos e celebremos e dissemos e cantemos. O muro foi concluído. Aí chegam os déspotas esclarecidos. Esse povo, já que eu não posso com ele, eu me junto a ele. Eu me junto. Mas fico esperando o tempo certo do ataque, né? Como falei, a tática da infiltração. Os exércitos usam muito isso. Quem é da arte militar sabe que a melhor forma de minar a força do meu adversário é me infiltrando e sabotando, Tiago. A técnica da sabotagem ela é ótima, acaba com tudo. Dom de amigo, dom de irmão, né? Muito chegado, roubando os planos e de repente a pancada e a pessoa, e aí, como é que pode?
daqui que a pessoa se restabeleça, o estrago já foi grande. Quando já foi ver, Já aconteceu. já é um infiltrado, né? É um infiltrado. Se infiltrou. Quinto e último tópico, para a gente Isso é finalizar, maravilhoso. é cheio de detalhes, de riqueza, a gente ficaria a noite inteira só, né, bebendo dessa fonte. O muro foi solenemente inaugurado. Olha, teve festa aí, viu? Primeiro, para a dedicação dos muros, foram convocados, adivinha quem? Todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpa, ou seja, com tudo que se tinha direito dentro do culto judaico. Neemias capítulo 12, 27. Mas primeiro, pastor, purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram todo o povo e as portas e o muro. Veja a necessidade de purificação, de consagração, de entrega, senão o louvor, a adoração seria vazia. Né? Então a consagração a Deus era uma festa, fazia parte do ritual de preparação. Eu fico a pensar, Deus, quando faremos as nossas festas como antes? Ah, sim. Quando veremos o grupo Grande da Fé, Todo bonito, né? tudo bonitão, as 100 mulheres aqui. Muita gente não valorizou. É 100 mulheres, a igreja é cheia de um lado da outra, minha. Tem coisa boa Tem chegando. coisa boa chegando. Ô, musiquinha! Milagre acontece. E eu no meio delas como menino, hein? É. Pulando. E não importa o que eu sofri. O que importa é que eu Diz o quê? sobrevivi. Ô, musiquinha! Olha a camelha culpada. Encontro de senhoras, Né? palestra com senhoras. Quando, meu pai? A gente às vezes não valoriza esses momentos, a igreja não valorizou tanto esse momento. Não se entrega, na verdade, né? Não, sei lá. O que faremos O nós? que faremos, é? Tá vendo? O ato de dedicação incluiu duas procissões ao longo dos muros, caminhadas, né, de louvor, de adoração, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifício. Então houve sacrifício também. Mas para a comemoração. estou encorajado, viu? Você quer fazer uma procissão de novo? Eu quero fazer uma procissão. Amém. Todo mundo de máscara na rua. Ó. O carro de som na frente. Sim, sim. E toda a igreja, os obreiros de máscara. Olha. Todo mundo de máscara preta. Ou a máscara com o símbolo da igreja. É bom, é bom. Vamos organizar isso aí. Se dá para fazer, dá como. Botar uns carros de som na frente, os cantores, a igreja de máscara, passeando na rua, levantando as mãos em frente aos prédios públicos, Isso. adorando a Deus. Isso. E se pode fazer agora. Com certeza. É uma equipe para preparar isso. Essa caso na Gabi pode adotar essa ideia. Pode começar a fazer as máscaras. Né? A gente não está. Não é uma máscara, o fato de uma máscara que vai impedir da gente adorar a Deus aí na rua. Não. E estamos precisando disso já, urgente. É. Pode ser um ponto de partida, um ponto de impacto, né? Sim, sim. Começar a consagração, colocar esse como um projeto, né? E a igreja pode fazer isso. É uma celebração, né? Celebração, pegar o carro de som e ir pelas ruas. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. É bom, cara, é muito bom. Podia ser ouvido de longe. Então, são estratégias que a gente pode resgatar e trazer de fato. É um sonho, né? É. Mas o que eu quero dizer é viver dentro desse projeto de Neemias. Uhum. Que não ficar apenas como um passarinho que... Na gaiola, né? Não, um passarinho que aprendeu a imitar os outros. Ah, sim, o periquito, né? Papagaio. Periquito. E passarinhos outros que aprendem a imitar o periquito também. Mas entrar nessa história, não apenas como louvando a Deus pelo que aconteceu, mas entrar nesse projeto tornando ele vivo para nós. Nesse momento, né? Sexto e último tópico. Os muros trazem ensino simbólico importante. Aí, o que a gente aprende de toda essa trajetória de Neemias? Primeiro, a Bíblia fala de salvação como um muro. Aos teus muros chamará salvação,
E as tuas portas chamará de louvor. Foi o que lemos lá no início. Lembra Isaías 60, 18? E ainda, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Isaías 26, 1. Seja essa a nossa adoração. Louvor e salvação. 2. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Nós estamos abrigados na salvação de Deus, né? Observemos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação. Ninguém pula o muro, né, pastor? Porque ele está protegido, né, pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer, como Paulo, eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:2. Em que nós temos crido? Ele guarda o nosso depósito, Tiago? Ele guarda até aquele dia. Então, se eu tenho essa certeza, eu estou dentro do muro. Eu não estou em cima do muro, nem estou do lado de fora, nem tenho necessidade de pular o muro, né? Porque o que se prega hoje é dar fugidinha, dar escapadinha, dar puladinha, porque é normal. Mas para Deus é manter-se dentro dos muros da salvação. Que assim seja. E por fim, temos aí o muro da salvação. É uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino desse mundo. É como a arca de Noé. Dentro da arca de Noé, salvação. Fora da arca, morte, destruição. São sempre dois caminhos. Ou a vida ou a morte. Está colocado diante de mim. O que eu devo escolher? A vida eterna ou a morte eterna? Eu preciso ter uma convicção, né? Olha só. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas. A história de mudar a cerca, né? No interior acontece demais a briga pela cerca. Bota para lá, bota para cá. Daqui a pouco não está com um fuzil na mão. Por causa de 10 centímetros, Tiago, de cerca. Você está roubando, você está tirando os limites, né? Sempre foi motivo de confusão. Porém, a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. Não tem como mudar. A Bíblia diz, eu, o Senhor, eu não mudo. Malaquias 3:9. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente inconciliáveis, irreconciliáveis. Não tem como misturar luz com trevas, sabe? Não dá, não tem conciliação. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Então, o reino de Deus e o reino do mundo é assim. Que comunhão tem a luz com as trevas? Segundo aos Coríntios 6:14. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, que é a riqueza. Você pode? Ou você vai amar um e odiar o outro, servir mais a um e rejeitar o outro. Então, finalizando, a gente diz o seguinte, que o fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo, não significa que há uma proibição para que o crente, pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. Não, o crente é livre, ele pode fazer o que quer sim, o nome disso é livre-arbítrio. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Tem que estar no coração, né? Por isso Paulo escreveu, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pronto, acabou. O mundo não tem mais atrativo do ponto de vista de eu me envolver com as práticas dele. Eu estou no mundo, mas eu sou um influenciador neste mundo. Eu sou um exemplo nesse mundo. Eu sou salvação, eu sou bênção, como falamos no início. Eu quero ser bênção, então eu vou ser uma influência. Eu vou conquistar vidas, eu vou trazê-las para a luz, né? E não me acomodar ao mundo, né? Mas eu preciso me acomodar sempre à palavra de Deus, né? E podemos assim fazer as nossas palavras de Paulo. O que para mim era ganho, eu reputei perda. Por causa de quem? De Cristo. Filipenses 3:7. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar. Seja feita a tua vontade, Mateus 6:10, assim na terra
como no céu. É isso. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crê em mim, como diz a Escritura, acontece o quê? Rios de água viva vão fazer o quê? Correrão de onde? Do seu ventre, de dentro. Veja, é uma transformação de dentro para fora. É o que está no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Então é essa transformação que queremos. Está na hora de reconstruir os muros, está na hora de fechar as brechas, está na hora de ir à luta e de dizer ao mundo que temos a resposta. E a resposta é Jesus Cristo. Único Deus, único Salvador, único mediador entre Deus e os homens, e que Ele é capaz de promover a mudança, né? De acabar com essa pandemia. E está acabando. Dia após dia está diminuindo, porque a igreja tem intercedido. Isso não é brincadeira, não. Agora, a missão, a igreja tem uma missão importante. Isso. O crente, nós temos uma missão importante de despertar os outros. Você Despertar. tem um parente, você tem um vizinho que é crente, um irmão, arrasta ele para a igreja. Trabalha ele. Né? Oi? É justamente essa questão, né? A gente só acha um jeito mais difícil, amarrar. A gente tem que amarrar com o coração. Eu já vi essas conversas. Não, o fulano não quer nada, ele não quer nada. Falta o quê? Estratégia em você. Não desista. Mude o meio. Falta estratégia em você. Use sabedoria. Peça a Deus. Entendeu? A Bíblia diz que nós somos cheios de sabedoria. Né? Estratégia. Cada quem tem doido, por exemplo, você trazer arrastado. Não. Você tem que ter estratégia. A primeira coisa é, quando eu fui evangelizar na casa de mãe de família, crente, evangelizar o filho dela. Ah, pastor, ele já está cansado de ouvir. Poxa. Ou seja, Ele já está cansado de ouvir. então é uma mesmice. É uma mensagem. Então, não é a falta de estar em alguém que não quer vir, a falta está em você. Que não sabe, não tem estratégia de Neemias para fazer. Qual a melhor estratégia? Tem que Qual é a pensar. estratégia? Se eu não posso de um jeito, posso de outro. Coloque o muro na frente da casa. Entendeu? Assim que Eu ele acho fez. que a gente deve. Não, fulano, é a maior desgraça. É quando a gente chega a dizer que os outros não querem nada. Fulano não quer nada, colocando a nossa falta de estratégia. Só pode dizer. Porque quando a gente estava no mundo, a gente não queria nada com Deus. Isso. A gente não queria, aí alguém foi cheio do Espírito Santo, basta uma palavra cheia do Espírito Santo que vai resolver a questão. E abre as portas, né? Verdade. Né? E se você morrer tentando e não conseguir, Fez a sua parte. fez a sua parte. Estamos vivendo outras dias aí. Não vamos parar com esse negócio. Não, fulano não quer nada. Vamos trabalhar. Né? Começando por nós, né? Claro. Começando por nós. Aí estamos numa batalha agora. Uma batalha. Vai deixar tudo para o pastor, né? Não, de jeito nenhum. Bora. Agradeço a oportunidade para Pronto. mais uma vez, né? Estamos concluindo, vamos concluir a nossa escola bíblica, graças a Deus. Não teve ninguém aqui participando, teve? Alguma pergunta? Alguma... Não. Teve Marcos Souza, eu acho que só, né? É auxiliar tempo, Marcos, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que a igreja já está aberta, domingo é a nossa ceia, começando 8h30 da manhã. Infelizmente eu não consigo terminar no momento certo, porque ele diz 8h30 vai começar. Aí quando é 10 horas está chegando gente aí. É desagradável, né? 10 horas chegando ele não consegue manter. Manter uma ordem. Mas nós quero dizer ainda aos irmãos, nós estamos ainda em tempo de pandemia. Né? As crianças ficam em casa domingo de manhã, não vão cear, para dar espaço para a igreja, para não ficar bem, né? Quem não vai cear, quem não é membro, fica em casa, deixa só os membros vir para a ceia. E de noite vem todo mundo para o culto de missão. Viu? Vem todo mundo para o culto de missão. Agora 8h30 nós estamos aqui para dar a ceia. Se você vê alguém que não saiu esse dia, lembra ele. Lembra ela, domingo a ceia. Porque, inclusive, eu encontrei hoje uma irmã lá no Nunes, tranquilo, fazendo compra. Esse dia encontrei uma irmã na praça, tranquilamente. Nunca mais vi a igreja, mas
sem máscara na praça, Misericórdia. tranquila, mas não vem para a igreja. São 5 meses sem vir para a igreja. Ah, como fica a pessoa desse jeito, né? É, mas nós temos que fazer a nossa parte, É. né? Como eu disse, eu parei o carro e não vai para a igreja, não. Eu vou, você. Mas eu passar a vou. pandemia, foi isso na resposta? Não, teve outra lá que disse, não, tá na frente do mercadinho cheio. O menino não vai para a igreja não, é? Quando passar a pandemia eu vou. E o que você está fazendo aqui dentro do mercadinho? E se respondam, né? É, mas Deus É. vai trabalhar. Cada um Não. tem sua visão, né? É, se você não pegar essa pandemia na rua, que aqui você não vai pegar. Amém, é verdade. Estamos ali, o pedestal com álcool, temos álcool aqui, estamos tudo de máscara. Estamos cuidando dos outros, Ninguém doente, enfim. né? O presidente mesmo está aqui, porque pegou a pandemia, ficou bom, E agora ficou bom a mulher, mas foi o menino, mas já disse que os meninos já estão também, estão também. É, Já o presbítero Adriano, ele ficou com medo. fragiliza mesmo. Ele está com medo, porque ele ficou internado, né? E quem pega, Aí, realmente fica difícil. eu vou Não é ver, brincadeira, não. não, tudo bem. Como diz o outro, não tem macho nessa hora. É. Então, vamos ficar de pé com você. Vamos fazer esse trabalho. Você é um Neemias. Olha, tá vendo? Que Né, honra. Patrícia? Você é uma anemia, né? Diga, eu sou Patrícia. Não está escutando, não. Vamos ficar de pé. Agora, Patrícia. Agora, Ela vai Patrícia. pensar que ela está com anemia. Ah, Patrícia. Diga, eu sou uma aluna atenta. É isso. Ela vai dizer que está com anemia. Mas não é você, é Neemias. Tá vendo? É a presença do nosso irmão. Qual é o nome É dele? Gilmar. Gil? Gilmar. Ah, junto, Gil Mike? É. Eu não esqueço mais, porque eu coloquei Gil Gomes, na de São Paulo, né? Ah, E Schumacher. tá. Tá vendo? Pronto, eu não esqueço mais do nome. Muito bem, bem-vindo. Gilmar. Foi um prazer conhecer. Vamos agradecer. Espero que troque Nossas contato, né, para continuar pessoas. falando um ao outro. Tá É, bom? glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos orar com o nosso decano. Isso, tio Cícero. É o decano, irmão Cícero. Valeu. É, você vai É o orar. senhor agradecendo mesmo. a Deus. Glória a Deus. Bendito Deus, eterno Pai. Amém. Aleluia, Senhor. Senhor. Aleluia. Santo Deus e amado Pai. Glória a Deus. Glória a teu nome, Senhor, e fizer dois ou três, é o teu nome. Senhor. Obrigado, Senhor dos Com Exércitos. certeza o Senhor está aqui entre nós nesta noite. E nós te agradecemos a tua presença neste momento. Obrigado, Essa escola bíblica nesta noite, Senhor. Deus abençoe, nos guarde. Cada irmão, cada irmã que aqui se encontra, que se encontra Amém. também. Que o Senhor possa abençoar e guardar debaixo da tua proteção. Pai Santo, Pai amado, nos leve em paz para o nosso lar, nos guarde debaixo da tua proteção, nos dê uma noite de paz, debaixo da tua presença. Para que nós sempre aleluia. pedimos, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e salvos em Cristo, diz. Amém. Então, irmãos, domingo de manhã, nova ceia, viu? 8 horas, domingo, seja por aqui. Pode chamar de Gil? Amém. Não pode perder o contato. Pessoas As ruas são de ouro e de cristais. já começa a orar, já começa a mandar mensagem. Ali tu